Tristeza, depressão, ideação suicida e superação faz parte dos sentimentos demasiadamente humanos e que atravessam o espírito da nossa época. A música, ela faz a captação e revela esses sentimentos de uma forma muito profunda. Então, nesse período de Setembro Amarelo, onde eu pessoalmente não gosto de fazer marcadores, né, porque a tristeza, a ideação suicida, a depressão, ela faz parte de todo um construto do processo da vida, né? Não tem mês demarcado, mas eu acho que é um mês importante para a gente trazer à tona, resvelar esses sentimentos que nos atravessam. E a depressão, a ideação suicida, a vontade de autoextermínio, ela vez ou outra visita a gente, às vezes num processo fantasioso e às vezes num processo literal. Tudo acontece quando a tristeza, que é um sentimento comum, é um sentimento da vida, ela começa a se apresentar e a gente, de um jeito um tanto displicente, porque a gente tem que trabalhar, tem que pagar boleto, tem que criar filho, tem que cuidar da casa, são tantas coisas em que a gente está tomado, né, para fazer, e a gente vai se distraindo dos processos da vida, a gente não presta atenção, a gente quer engavetar essa tristeza, quando na verdade a gente precisaria acolher esse sentimento de tristeza. E isso, a tristeza, quando ela se apresenta, às vezes ela se faz tão presente, de uma forma tão marcante, que o Cartola, na música Bom Dia Tristeza, ele fala o seguinte: bom dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Você veio hoje me ver. Já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chegue, tristeza. Se sente comigo aqui nessa mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar, chorar de tristeza. E aqui essa música ela traz uma reflexão importante. Quando a gente não olha para os nossos sentimentos, a gente tende a buscar elementos anestesiadores para lidar com a dor. Às vezes está tão insuportável lidar com a tristeza que a gente recorre, por exemplo, ao álcool, às drogas, ao excesso de compra, ao excesso de séries. A gente vai se abstraindo, tentando trazer esse anestésico para apartar esse sentimento que não é assim lá muito gostoso de sentir. Só que ela não vai embora. Ela continua se instalando no nosso coração, ela vai se avolumando, e chega um dia em que a gente vai sentindo essa perda, né, de energia, a gente vai ficando cada vez mais com fluxo baixo, aquilo em que antes a gente gostava de fazer já não tem assim tanto interesse, a gente para de querer ter tanta interação com o outro e parece que a gente vai encapsulando, em si mesmando. E chega um dia em que essa tristeza pode vir a se transformar num processo mais profundo de depressão. A gente se sente inútil, a gente tem preguiça de sair da cama. Bia Marx, na música Acordei Me Sentindo Inútil, essa moça ela é uma jovem da MPB, mas ela escreve uma coisa muito, muito bonita e que retrata esse movimento dos inícios dos processos depressivos. Ela diz: hoje eu acordei me sentindo inútil, me paralisei com minha mente fútil, fiquei nessa cama até não suportar meu drama. Continuo de pijama, mas pelo menos levantei. Eu só queria descansar, calar todas as vozes da cabeça, talvez um dia eu desapareça, mesmo com medo de ninguém sentir minha falta. A depressão é traiçoeira. Eu costumo fazer uma imagem simbólica nos movimentos depressivos, né? Porque a gente despende energia excessiva com o mundo lá fora, para trabalhar, para interagir, para sair, para namorar, para cuidar de filho, para lidar com os problemas, para pagar os boletos. É muita coisa em que a vida vai requerendo a gente lá fora. E às vezes a vida está insuportável. A gente perde o sentido. Às vezes a gente fica olhando e fala, cara, para que tudo isso? Por que tudo isso? Né? Mas a gente não para olhar com profundidade. E a vida vai rolando, a vida vai rolando. Até que chega um determinado momento em que o self, a alma,
ela fala assim, olha, peraí, já que você está pondo tanta energia lá fora, eu vou desligar a tua energia no mundo, eu vou dar pressão e você vai descer. Nesse descer, que é a pressão que a alma faz, a gente começa a prestar contas com os nossos movimentos internos. Ela tira a energia da vida externa e joga essa energia na vida inconsciente, na vida interna. E aí a gente tende a não ter mais paciência para lidar com coisas em que a gente tinha. A gente perde a vitalidade para o mundo externo, perde a libido, a gente dorme demais ou fica com o sono comprometido, come demais ou para de comer. A gente fica irritado, a gente fica desvitalizado, né? Quando a depressão ela começa a se instalar e a gente começa a sentir uma espécie de um esvaziamento pessoal, de sentido, a gente vai se questionando, inclusive, se a minha vida vale a pena, se as coisas em que a gente faz têm um porquê. E aí se instala, talvez, em alguns casos, uma espécie de desespero. É quando o Belchior, em A Palo Seco, ele traz: se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos, lhe direi: amigo, eu me desesperava. Só quem já teve depressão sabe em que ela dialoga com um processo interno de um desespero. A depressão dói tanto, dá tanta falta de sentido, que a gente tem vontade de morrer. Essa ideação suicida, né? O Hillman diz isso lá no Suicídio à Alma, em que é uma espécie de um egocídio em que a gente quer cometer, a gente quer eliminar aquilo em que dói, mas a gente não tem clareza exatamente do que dói. Então a gente tende a ir para a literalidade, eu quero exterminar minha dor, só que a gente não tem capacidade simbólica para isso, a gente vai para o literal. E olha, a depressão é uma coisa muito dolorida. A depressão, ela tira a vontade de viver, ela questiona a nossa vontade de continuidade de futuro, se tudo aquilo que a gente está fazendo tem porquê ou não tem, né? E dá uma sensação de um esvaziamento tão profundo, em que a gente começa a dialogar de verdade com a morte. O Lobão, na música Essa Noite Não, ele fala: a maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível, mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. As cortinas transparentes não revelam o que é solitude e o que é solidão. Um desejo violento bate sem querer, pânico, vertigem, obsessão. É um tanto comum da gente perceber nos movimentos da clínica que as pessoas depressivas, quando a depressão ela tem vários estágios. Ela pode te jogar numa cama numa forma muito paralisante, ou ela pode despotencializar aquela vontade, o tesão do viver. Ela vai tirando esse lugar, né? E as pessoas tendem para minimizar também, né, esse efeito da depressão, elas vão buscar alguns anestesiamentos. Pessoas vão recorrer a drogas, a álcool, como eu já falei antes, né, para gerar esse processo de anestesia interna, né? Só que não olhar para a depressão, não acolher a depressão, não perguntar para ela o que você quer me mostrar, o que precisa morrer, a gente tende a dialogar com uma forma muito consistente do autoextermínio. Tem uma banda punk americana bem antiga que chama TSOL, em que eles têm uma música que chama Flowers by the Door. Essa música é uma carta de suicídio, uma carta de despedida. Eu acho que essa carta ela condensa o ápice do desespero em que a gente quer exterminar essa dor, só que de uma forma literal. Olha o que ele diz: toda a minha vida foi um sonho, um pesadelo sem fim. Hoje é a noite, esse é o fim. Você já ouviu isso antes. Penso nos ontens que se foram, em todas as coisas que as pessoas diziam. Essa noite é a noite e eu vou encontrar verdade.
adeus a você. Porque eu não aguento mais, eu não consigo mais suportar. Não diga nada, porque, amor, não tem mais nada a dizer. Apenas deixa suas flores à porta. Você não pode me ver agora porque eu estou no dia. Tá tudo acabado, ninguém mais a quem cobrar. Finalmente sou feliz sem ontem. Ainda estou vivo, mas estou na sepultura. Essa vontade de morrer, a gente precisa conversar com ela de uma forma muito cuidadosa. E aqui, na análise, a gente precisa encarar o que em nós precisa morrer. Essa vontade de extermínio que vez ou outra converge para um suicídio mais literal, ele está apontando para algo na nossa vida em que a gente não quer mais. Então o que a gente precisa morrer? O que a gente precisa deixar ir embora? E gente, morrer não é fácil. Morrer dói, porque requer, às vezes, processo de autoconsciência, tomar atitudes em que a gente não quer tomar, ter coragem de fazer rupturas, pedir uma demissão, romper um relacionamento tóxico, evitar processos familiares, romper com família, enfim, algo tem que morrer, algo tem que fazer esse processo em que está insuportável para o processo do viver. E morrer dói, morrer é desesperador, mas a vida, ela é um ato contínuo de pequenas mortes, para com que a gente possa renascer nesse processo. Se morrer é difícil, renascer também é. Quando a gente vai renascendo, a gente perde um tanto o senso de referência, a gente não sabe direito o que fazer, como se conduzir, a gente tem um pouco de dificuldade, né, para entender de como lidar com o novo. A mudança é difícil, mas é necessária. O fluxo da natureza é constante de destruição e renovação, de vida e de morte. Vida e morte são irmãs, vivem de mãos dadas, elas caminham nesse fluxo natural da vida, né? Do ser, do realizar. Então, pensar nesse aspecto simbólico do suicídio talvez seja importante e salutar. Quando a gente está ali perante a esse diálogo iminente da morte, a gente começa a conversar com a morte de verdade. E começam a vir situações, fantasias em que vão se apresentando de como será que vai ser minha vida se eu morresse? Quem vai sofrer se eu morresse? Como é que vai ser a vida no pós-morte? Existe vida em pós-morte? Né? São tantas coisas. Conversar com a morte foi o que o Raul Seixas fez no Canto para Minha Morte. Presta atenção. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo. Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. Então, conversar com a morte dói. Dói de verdade. Né? Eu acho que aqui a gente não pode passar pano, a gente não tem atenuante. Né? Como fazer esse confronto nos processos em que a gente está ali entendendo como é que a gente vai lidar com esse fluxo é muito dolorido. E o R.E.M. explora isso de uma forma linda numa música chamada Everybody Hurts. Eles falam, às vezes tudo está errado. Quando o seu dia é noite e você está só, aguente. Se você sentir vontade de desistir, aguente. Se achar que já suportou demais dessa vida, então persista, porque todo mundo sofre. Apoie-se nos seus amigos, não jogue a toalha. Se você sente que está só, aguente firme. Todo mundo sofre. Ninguém gosta de sofrer. Principalmente nessa sociedade muito voltada aos prazeres, né? Onde tem uma demanda muito intensa, que a gente inclusive tem que mostrar publicamente o quão feliz, rico, divertido, magro, etc. que a gente está. Sofrer é um processo em que chama a gente para esse confronto interno, né? Mas é importante olhar.
acolher e entender o que esse sofrimento está pedindo, o que essa morte está dialogando, né? E quando a gente acha em que tudo está sem esperança, em que a gente desce ali escavando esse fundo de poço, alguma coisa dentro da gente, quando a gente busca ajuda, quando a gente pede apoio, seja numa terapia, num grupo, na igreja, na família, com os amigos, no CVV, não importa a forma em que você vai buscar essa ajuda. A gente vai também elaborando esse processo de que é importante tentar de novo, fazer mais uma vez, insistir mais uma vez. E é quando o Raul Seixas faz o convite. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Tente, levante a sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira bailando no ar. Tente, e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. E às vezes a gente precisa tentar mais de uma vez. A gente tenta, escorrega, a gente tenta e entende que não é esse caminho exatamente que tem que ser seguido. A gente às vezes vai desafinar do coro em que os contentes estão colocando, a gente não vai se sentir pertencente. Mas é só nesse ato de tentar, de experimentar aquilo em que está condizente com o teu chamado interno, com o teu propósito, com o teu valor. O que a sua alma espera de você? Como é que a vida está exigindo? Porque perante a tanta dor, é uma exigência que a vida está falando. Renasça, floresça. O Hillman sempre fala, né, em que a potência do carvalho se encontra confinado na semente. O que tem que romper dessa semente, né? E para isso, a gente precisa aprender a viver condizente com o nosso mundo particular, com os nossos valores, confrontar os nossos demônios, as nossas sombras, acolher as nossas imperfeições, parar de ficar todo momento buscando a aprovação do olhar do outro, né? Ou tentar se encaixar nessa sociedade quadrada, a alma redonda em que a gente tem. Esse movimento deforma e dói. Então, como é que a gente faz para aprender a viver? E esse é um convite em que a alma vai te fazer nesse processo. O Titãs revela isso na música quando ele diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou sofrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E você? Como é que você está vivendo? Como é que você vai fazer o atravessamento dos processos de tristeza, melancólicos, depressivos, suicidas? O que em você precisa morrer para renascer? Qual é o seu chamado? Qual é o teu propósito? Busca ajuda, você não está sozinho. Eu sou Daniela Eusébio, analista, arteterapeuta, professora de pós-graduação em Psicologia Analítica e Arteterapia. Tem coragem, busca ajuda, você não está só.